Olá pessoal, estou aqui para fazer uma demonstração breve do nosso módulo de gestão de alarmes. Vou partir aqui desde o início, né, da coleta de dados. Estou aqui com um simulador de dados, simulando algumas ondas quadradas aqui, recebendo valores entre 0 e 1. Aqui nós temos o nosso coletor OPC-UA, onde eu estou referenciando aqui algumas tags do servidor OPC e enviando para as tags do nosso sistema. Tá? E aí aqui nós temos toda a parte de configuração de tags, onde eu trago essas tags para dentro do nosso sistema, fazendo uma série de configurações comuns entre outros módulos. Então eu não vou focar aqui muito nessa parte. Em seguida, nós temos que atribuir essas tags aos seus referidos grupos. Então nós temos grupos de alarmes do tipo ar comprimido, biodigestores, bombas e geração de energia. Esse grupo é do tipo gestão de alarmes e esse grupo está ativo. Tá? Então, só demonstrando aqui, eu vou abrir um dos grupos da parte de biodigestores. Dentro dele eu tenho duas variáveis de alarme, nível alto e pressão alta. Tá? Em sequência eu tenho as regras, então eu posso aqui determinar, né, quando o meu alarme está inativo. Então, nesse caso aqui, quando eu estou recebendo o valor 1 para esse alarme, ele está inativo. Quando eu recebo o valor 0 ou qualquer outro tipo de valor, significa que esse alarme está ativo. Tá? Eu tenho aqui a possibilidade ainda de ativar ou não o monitoramento desse alarme. Então, digamos que a gente está coletando ali um alarme que a gente percebe que ele não é relevante, pois ele não ocorre muito. Então, a gente poderia inativar ali para desafogar, né, ali a quantidade de alarmes a serem exibidos nos nossos relatórios. Tá? Além do mais, eu posso também inativar algum grupo. Então, digamos que para aquele grupo que eu estava monitorando, ele não se torna ali interessante dentro da nossa planta. Então, eu poderia inativar ali para não ficar trazendo dados ali naquela tela de relatório que eu vou mostrar aqui posteriormente para vocês, poluindo aquela tela com muitas informações. Tá? Então, na sequência aqui desse cadastro, a partir desse momento, o nosso sistema ele já começa a registrar e montar o relatório em relação a esses cadastros. Tá? Então, dentro aqui do nosso menu de gestão de alarmes, nós temos aqui para o período do dia, tá? Então a gente pode personalizar aqui, seria um relatório padrão aqui que o nosso sistema traz em relação aos alarmes. Então aqui, por exemplo, eu estou visualizando apenas o dia 22/7. Eu poderia, por exemplo, aumentar aqui para o período do mês 7 como um todo a quantidade de alarmes. E nesse caso aqui eu estou verificando para todos os nossos grupos. Eu poderia selecionar um específico ou mais de um, né, para fazer essa análise de alarmes dentro da minha planta. Então eu tenho aqui a princípio o total de alarmes gerado no período selecionado, a quantidade de alarmes por grupo, né? Então a gente pode observar que os biodigestores são os grupos, né? É o grupo, no caso, que mais gera alarmes. Tá? Então 83,2% dos alarmes são provenientes do grupo de biodigestores. Nós temos aqui 22 alarmes da geração, 9 alarmes das bombas, um alarme da área de ar comprimido. Tá? Aqui nós temos os 10 alarmes mais recorrentes. Então aqui nós conseguimos identificar qual é o grupo que mais possui alarmes e aqui, né, qual é a tag que mais possui alarmes. Então não necessariamente a gente tem só porque o meu grupo do biodigestores é o que mais possui alarmes, não significa que a tag que mais possui alarmes é dele. Né? Mas nesse caso aqui dessa simulação, é o alarme de pressão alta, que é do grupo biodigestores, é o alarme que mais tem recorrência aqui, no caso 88 repetições. Tá? E aí aqui nós temos uma listagem do período selecionado, no caso do mês, todos os alarmes que ocorreram. Então, quando esse alarme iniciou, qual é o tag, né, o código da tag proveniente desse alarme, a descrição da tag, a área. Né? Então, assim, nesse caso, o último alarme gerado foi da parte de geração de energia. Tá? Então, ele se iniciou aqui no dia 22/7, às 11h57h32, e teve essa duração aí
de 1 minuto e 42 segundos, tá? Então, esses alarmes aqui, no caso, eles são ordenados do alarme mais recente para o mais antigo, nesse caso. Tá? Então, nós temos aqui toda a paginação, a gente pode ver aqui todo o histórico, a gente pode aumentar a quantidade de alarmes na página. Tá? Podemos vir aqui, por exemplo, para o primeiro alarme gerado, que no caso foi no dia 19/7, às 2h33 da tarde, nível alto aqui dos biodigestores. Ok? Então, esse aqui é o dashboard padrão que a gente disponibiliza da plataforma. E além disso, nós disponibilizamos ali algumas funções chamadas FCMs, que são responsáveis por fornecer alguns dados que a gente pode disponibilizar em relação aos alarmes. A princípio, eu estou utilizando aqui duas funções referentes a alarmes, uma referente à quantidade de alarmes registrados e outra ao tempo de alarme. Tá? Então, com essas duas funções, por exemplo, eu estou exibindo aqui o total de alarmes, o tempo médio de alarmes. Dentro dos últimos 5 dias, né, a quantidade de alarmes aqui por dia total. Tá? Aqui o total de alarmes por setor, né? Então dividi aqui biodigestores, bombas, geração de energia, ar comprimido. E aí aqui a parte dos alarmes mais relevantes aqui, ou seja, para cada dia do mês, né, nesse caso também dos últimos 5 dias, quantos alarmes eu tive para cada grupo. Né? Então ali lá no dia 19 eu tive basicamente só alarmes do biodigestor, no dia 20 também alguns alarmes do biodigestor, no caso aqui do dia 22 já começam a aparecer alguns alarmes de outros setores aqui da minha planta fictícia. Tá? Então, aqui foi um dashboard bem simples que eu elaborei aqui só para mostrar outras possibilidades de customização dentro dos nossos dashboards, mas basicamente essa é a composição do módulo de gestão de alarmes. Tá?